Olá, graça e paz. Meu nome é Patrícia e vamos dar continuidade ao nosso estudo na Bíblia em ordem cronológica. Josué, capítulo 13. Terras a serem conquistadas. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Essa é a terra que resta, todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte. Todo esse território considerado cananeu abrange a região dos Aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda, desde o sul, toda a terra dos cananeus, desde Ara dos Sidônios até Afeque, a região dos amorreus, a dos Gibleus e todo o Líbano, para o leste, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon, até Lebo-Amate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá essa terra a Israel por herança, como lhe ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. A divisão das terras a leste do Jordão. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado. Esse território se estendia de Aroer, na margem do ribeiro de Armon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, incluindo todo o planalto de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e prosseguia até a fronteira dos amonitas. Também incluía Gileade, o território dos jesuritas, e Maacatitas, toda a região do Monte Hermon e toda a Bazã, até Salcá, isto é, todo o reino de Og, em Bazã, que tinha reinado em Acerote, e Edrei, um dos últimos refaíns sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e tomado as suas terras, mas os israelitas não expulsaram os jesuritas e macatitas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes dissera. A tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: desde Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e desde a cidade situada no meio do vale desse ribeiro, e todo o planalto, depois de Medeba, até Esbom, e todas as suas cidades no planalto, inclusive Dibon, Bamote Baal, Bet Baal Meon, Jaza Kedemote, Mefaate, Kiriataim, Zibma, Zerete Saar, na encosta do vale, Bet Peor, as encostas do Pisga, e Bet Gesimote, todas as cidades do planalto e todos os domínios de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom. Moisés o tinha derrotado, bem como aos líderes midianitas, Eve, Requem, Zur e Ur e Reba, aliados de Seom, que viviam naquela terra, além dos que foram mortos na guerra. Os israelitas mataram à espada Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação. A fronteira da tribo de Ruben era a sua margem do Jordão. Essas cidades e os seus povoados foram a herança de Ruben, clã por clã. A tribo de Gade, clã por clã, Moisés deu o seguinte território: o território de Jazar, todas as cidades de Gileade e metade do território amonita, até Aroer, perto de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramate e Mispá e Betonim, e desde Manaim até o território de Debir. No vale do Jordão incluía Bet-Arã, Bet-Ninra, Sucote e Zafon, o restante do domínio de Seom, rei de Esbom. Abrangia a margem leste do Jordão até o mar Quinerete. Essa região, com suas cidades e povoados, foram a herança de Gade, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isto é, metade dos descendentes de Manassés, clã por clã. Moisés dera o seguinte território:
O seu território se estendia desde Manaim e incluía toda a região de Bazã, todo o domínio de Og, rei de Bazã, todos os povoados de Jair em Bazã, 60 cidades, metade de Gileade e Asterote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Esse foi o território destinado à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Essa foi a herança que Moisés lhes deu, quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas à tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera. Reflexão. Josué 13 marca uma fase importante na liderança de Josué após a conquista da grande parte da terra de Canaã. Este capítulo detalha a divisão das terras restantes entre as tribos de Israel sob orientação de Deus, antes de eles entrarem na fase de possuir e herdar as terras prometidas. A divisão da terra simboliza a realização das promessas de Deus ao povo de Israel, uma confirmação de que Deus cumpre suas promessas. A necessidade de conquistar e dividir as terras mostra que a obediência e o esforço humano, sob orientação divina, são essenciais para cumprir os propósitos de Deus. A narrativa reforça a importância de reconhecer que as promessas de Deus requerem ação e fé para serem realizadas. Josué 13 é um capítulo de preparação e organização, marcando a transição do povo de Israel de uma fase de conquista para a fase de posse e herança das terras. Ele destaca a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e a importância de seguir suas orientações para obter as bênçãos prometidas. Finalizamos mais um estudo da palavra em ordem cronológica. Deus abençoe e até a próxima. Audiobook Surpreendidos pelo Reino.